Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de hoje, falaremos mais sobre o encontro de dois mundos. Esse encontro aconteceu com os europeus e os nativos que habitavam o território brasileiro. Mas como será que foi esse encontro? Será que os nativos receberam bem os europeus? E será que essa chegada foi pacífica? Para responder essas e outras perguntas, vamos dar início à nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos começar? Até o século XV, o mundo conhecido pelos europeus limitava-se ao seu próprio continente, a região da África e da Ásia. A partir dessa época, os europeus, especificamente portugueses e espanhóis, lançaram-se aos mares em busca de novas terras e de novas rotas para o comércio de artigos de luxo e de especiarias, temperos, como canela, gengibre, pimenta do reino, noz moscada e outros. O Reino de Portugal foi o primeiro a investir nessa aventura pelos mares, que ficou conhecida como as Grandes Navegações. Inicialmente, a coroa portuguesa conquistou diversos territórios na costa africana. Em 1498, sob o comando de Vasco da Gama, foi descoberta uma rota marítima para as Índias, que desde as navegações eram o principal objetivo dos portugueses. Vamos analisar aqui um pouquinho o nosso mapa? Bom, eles já haviam dominado todo o território africano, já caminhavam aqui e descobriram uma rota para as Índias, que até então era o principal ponto que eles queriam descobrir. Em 1500, uma nova expedição sob o comando de Pedro Álvares Cabral foi realizada com o objetivo de repetir a rota descoberta 2 anos antes por Vasco da Gama. Ao afastar-se da costa africana, Cabral avistou a costa do atual território brasileiro, no litoral da Bahia. A chegada dos europeus à América representou o encontro de dois mundos de vidas diferentes. Nativos e portugueses tinham valores distintos, entre os quais estavam a maneira de usar a terra. Para os indígenas, a terra representava um meio de sobrevivência, de convívio social, de cultura, enquanto para os colonizadores, na época da descoberta, a terra era considerada apenas uma fonte de renda, lucro e poder social. Para alcançar seus objetivos, os colonizadores tomaram posse do território brasileiro em nome do rei e passaram a explorar suas riquezas, sem se importar com a vida e a cultura dos indígenas. O primeiro item a começar a ser exportado foi o pau-brasil. O primeiro bem natural exportado no Novo Mundo foi o pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica e que no século XVI era conhecida pelos índios tupi da Itipitanga. Pau-brasil é uma árvore que pode alcançar até 15 metros e possui galhos com espinhos. Seu tronco tem uma casca marrom. Aqui, nós temos um pau-brasil. Mas ao descascar esse tronco, nós vimos essa coloração avermelhada. Ele tem o tronco igual das outras árvores, mas ao ser descascado, ele tem essa coloração avermelhada. A árvore ganhou importância para os portugueses por conta da sua madeira, que podia ser utilizada na construção de inúmeros objetos, como móveis, caixas e demais objetos, mas principalmente
porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante, que tingia roupas, tecidos. A exportação da madeira era feita por meio de escambo. Era assim que eles faziam a exportação. Mas o que será que é escambo? É conhecido pelo nome de escambo a prática ancestral de realizar uma troca comercial sem envolver moeda. Escambo é uma relação comercial simples. Por meio dessa prática, os colonizadores cortavam o pau-brasil e transportavam até as caravelas portuguesas para trocar por espelhos, facas e outros utensílios. Então, escambo nada mais é do que a troca de coisas, às vezes mantimentos, às vezes coisas mesmo, materiais, pertences, sem o uso de moeda. Faz-se ali a troca. Quando há troca, sem o uso de moeda, é escambo. A partir de 1530, essa exploração se intensificou e os conflitos entre nativos e colonizadores tornaram-se cada vez mais frequentes. À medida que os colonizadores avançavam no território dos nativos, esses eram obrigados a se deslocar para regiões mais afastadas, afastando assim os europeus. Essas regiões mais afastadas, eles não conheciam, então eram de difícil acesso para eles. Só que, mesmo assim, eles foram chegando cada vez mais. Então, o que obrigou os nativos a saírem dos seus locais de origem. Desde então, os povos indígenas remanescentes lutam pelas posses de terra que ocupam. Essa luta ganhou força somente na segunda metade do século XX. Então, além dos europeus chegarem ali, apossarem daquelas terras, eles ainda tiraram os nativos dos seus locais de origem. E mesmo assim, sendo origem ali deles, eles tiveram que brigar para poder ocupar aquelas terras. Só que essa luta só ganhou força no século XX. Olha quanto tempo de luta foi. Uma das conquistas mais importantes do povo indígena ocorreu em 1988, quando a nova Constituição brasileira reconheceu o direito à posse territorial tradicionalmente ocupadas por eles. Atualmente é considerado terra indígena pouco mais de 13% do território brasileiro. São espaços fundamentais para a sobrevivência do povo e para a preservação de sua cultura. Bom, então nós vimos que eles tiveram que, além de sair do lugar que ocupavam pela chegada dos portugueses, dos europeus ali, que queriam coisas diferentes, eles não queriam manter a terra, eles queriam ocupar a terra para posses. Eles tiveram que, posteriormente, brigar para permanecer nessas terras. Agora que a gente já viu um pouquinho mais de como foi o encontro desses dois mundos, vamos juntos fazer a nossa atividade de fixação? Vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês a primeira pergunta. Na época da chegada dos portugueses, no século XVI, qual era a visão que o indígena e os colonizadores tinham sobre a terra? Qual é? Eu trouxe aqui duas imagens para vocês. Aqui nós temos um indígena abraçando uma árvore e aqui nós temos um vasto caminho da Mata Atlântica destruído, devastado. Se a gente tivesse que mensurar ali qual daquelas fotos foi feita por indígenas e qual foto foi feita por europeu, ficaria fácil, não é mesmo? Que a gente sabe que os europeus chegaram apenas para usufruir dos bens que aquela terra tinha. E os indígenas que ali já viviam por anos, cuidavam e por meio da terra, eles tiravam toda a sobreexistência deles. Dali vinha a comida, a bebida, a cultura, os rituais, tudo.
Então fica fácil. Qual era a visão dos indígenas e qual era a visão dos colonizadores? Os colonizadores tinham uma visão de que a terra era fonte de renda. Usavam todos os recursos naturais como escambo. Então, não só o pau-brasil. Tudo que ali eles encontravam de recursos naturais, eles usavam como escambo. Lembrando que o escambo é a troca de mercadoria sem uso da moeda. Já os indígenas tinham a terra como fonte de sobrevivência. Por esse motivo, cuidavam bem de todo o território. Bom, aí nós temos a visão dos colonizadores e dos indígenas. Visões totalmente diferentes, não é mesmo? Vamos para a questão de número 2? Na questão de número 2, eu pedi que vocês lessem o relato do indígena Geme Kayabe e respondessem as questões a seguir. Vamos ler junto esse relato? Se meu povo fosse igual ao branco, destruindo a floresta, as florestas não existiriam mais nas reservas indígenas. Nós estaríamos acabando com o nosso próprio oxigênio, que a floresta nos fornece sem poluição. Perderíamos a beleza das cores da nossa floresta. Mas é o povo indígena que está defendendo a floresta e o que existe nela, como os seres humanos, os animais, os peixes e os rios. Então, esse relato foi um relato de um indígena e nele fala que o povo branco está destruindo o próprio meio de existência. Porque quando ele destrói a floresta, ele destrói nosso oxigênio, ele destrói a nossa fauna e a nossa flora, destrói tanto as árvores como os animais, né? E aí também a gente vai ficando se enfraquecendo. Por quê? Se a gente não tem o ar que respiramos, se a gente não tem o que comer, né? Porque a gente se alimenta de peixes, aves, de carne vermelha também, se a gente não tem toda essa estrutura, como que a gente vai continuar sobrevivendo? Então, aqui ele fala dessa preservação e dessa consciência que o homem branco não tem. Vamos ver o que pede para a gente responder depois? De acordo com o texto, o que podemos aprender com o povo indígena? O texto nos mostra que os indígenas preservam a terra. Podemos aprender a importância da preservação da natureza. Por que eles preservam a terra? A gente devia preservar também, não é mesmo? Porque se a gente for analisar, da terra vem toda a nossa sobrevivência, nossa subsistência vem da terra. Na B, eu estou perguntando, em sua opinião, o povo brasileiro é consciente da necessidade de preservação do meio ambiente? Na sua opinião, aqui no nosso país, nós somos conscientes do quão importante é essa preservação? Vamos pensar só um pouquinho? Não vamos lá fora, não. Vamos começar dentro da nossa casa. Vamos pensar em coisas que podemos fazer dentro da nossa casa para preservação do meio ambiente. Uma das coisas mais importantes é a separação do lixo seco, do lixo úmido, do orgânico. Você faz essa separação na sua casa? Você pratica a coleta seletiva na sua casa? Você tem esse costume? Ah, professora, mas como isso pode ajudar na preservação do meio ambiente? Pode ajudar e ajudar muito. Porque se a gente já faz essa separação na nossa casa, se a gente já tem esse costume, esse cuidado, fica mais fácil para os órgãos competentes cuidarem disso, diminuindo assim os lixões a céu aberto, a poluição, os lixos que são feitos, jogados em locais indevidos, né? O descarte indevido de lixo. Nós pensamos também no quanto para se decompor cada material leva. Você tem essa noção?
de quanto tempo leva para se degradar, para se decompor, para acabar um plástico, ou uma resina, ou um vidro, ou alguma coisa assim? Bom, no meu meio de visão, no modo que eu penso, hoje a gente não está muito preocupado, não. Cada dia que passa, a gente consome mais, a gente utiliza mais os recursos naturais e a gente não dá nada em troca desses recursos naturais que a gente usa. Então, nós não somos conscientes para esse tipo de preservação. Deveríamos ser, mas infelizmente eu não vejo que somos conscientes para esse meio de preservação. E você? Me conta aí, você aí na sua casa, você é consciente sobre esse tipo de preservação? Você faz alguma dessas coisas que eu falei aqui? Eu espero que sim. Bom, agora vamos chegando ao fim da nossa aula, já vimos todo o nosso conteúdo, já respondemos juntos a nossa atividade de fixação e agora é com você. Em seu caderno, eu quero que você escreva um breve relato sobre como era feito o escambo, que eu expliquei aqui para vocês. O que era o escambo? Como ele era feito? Nos dias atuais, nós temos algum modelo de escambo? Existe algum modelo de troca sem a moeda, sem hoje o que conhecemos que é o real? Eu quero que você faça um breve relato sobre isso. Por hoje é só, vamos ficando por aqui. Espero vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Tchau, até a próxima!